Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas aí a mais um dia da Semana Internacional de Conscientização ou Sensibilização para a Compostagem. Hoje nós vamos falar sobre o método Lages de compostagem e o programa Lixo Orgânico Zero, com um convidado especial, o professor Germano Gittler, que é professor de agronomia na Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, lá na cidade de Lages, e tem trabalhado aí com esse programa de implementação desse método de compostagem, né, o método Lages, que ele desenvolveu, idealizou, em escolas públicas. Então, a intenção hoje é a gente se inspirar, né, nessa trajetória do professor Germano e também ver algumas dicas, né, algumas sugestões dele de como a gente pode difundir esse projeto por outros estados, outras cidades do Brasil. Como, né, é super interessante a gente poder implementar esse projeto nas escolas, nada melhor do que a gente incentivar essa educação ambiental já nos pequenos aí, principalmente em escolas públicas, né? Então o professor Germano já está aqui presente, eu vou convidar ele para vivo aqui com a gente. Só um minutinho que eu já estou tá conectando. Boa tarde, professor Germano. Bom, Bernardo. Tudo bem, e você? Ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco na Semana Opa. Internacional da Conscientização sobre a Compostagem. Estamos aproveitando Prazer aí é todo para. meu, Bernardo. Maravilha, a gente está aproveitando para fazer uma sequência de lives aí ao vivo com pessoas muito Uhum. importantes aí que estão disseminando aí essas boas práticas da compostagem pelo Brasil afora. E como eu estava explicando aqui, professor, hoje a intenção é saber um pouco da sua história. Eu gostaria muito de saber como foi que você começou aí nesse universo da Uhum. compostagem, da agroecologia, um pouco da sua trajetória. E também depois a gente pode aprofundar um pouco mais no como você se inspirou para elaborar aí o método Lages de compostagem e principalmente o programa Lixo Orgânico Zero, né, que vocês estão desenvolvendo aí nas escolas públicas da cidade, com o apoio da universidade, da prefeitura, para inspirar outras Sim. pessoas, quem sabe, né, difundir isso pelo Brasil afora. Beleza. Beleza? Podemos começar? Podemos. Conta aí um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Bom, pessoal, antes de mais nada, e boa tarde a todos, né? Queria agradecer aqui imensamente, né, o convite do Bernardo, né? E foi um grande prazer, viu, Bernardo? Porque eu conheço o teu trabalho na internet, né? A gente acompanha e os teus cursos, né? E para quem não conhece o trabalho do Bernardo, né, pessoal? O Bernardo tem assim apesar de a gente fazer compostagens um pouco diferentes, né, Bernardo? Mas a linguagem do Bernardo, assim, a forma como ele passa, como tenta passar, né, para o pessoal, né, Bernardo, o que é uma compostagem, o que, que ela significa, não só para o indivíduo, mas para a sociedade, eu te confesso, assim, que é uma coisa muito parecida com o que a gente faz, sabe? Eu já vi muita coisa na internet, muita gente ensinando diversos tipos de compostagem, todas funcionam muito bem, né, desde que você faça bem tocado, mas a tua linguagem é a cara do nosso projeto aqui, Bernardo, né? Então hoje Que eu digo bacana. assim que é um prazer estar aqui, porque, bom, o teu seminário chama-se Compostagem Descomplicada, né? Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu disse, opa, esse aí tá na mesma balada que nós, né? Porque a gente trabalha, viu, pessoal? Assim, ó, é importante que o Bernardo falou ali, né? Como estabelecer projetos, né, de compostagem urbana, né? Como é que nós vamos dar jeito nesse monte, né, nessa montanha de resíduos orgânicos que a gente gera todo dia no país inteiro, né, Bernardo? E, e a gente tem que descomplicar, né? Processos complexos, né? Funcionam tudo, mas exigem investimento, tempo, às vezes muito espaço, ou espaços muito específicos, né? Então a gente precisa de coisas simples e descomplicadas, né?
Eu bato muito naquela tecla de que a maioria das pessoas, né, não tem convívio com coisas como horta, como jardinagem. As pessoas até gostam, né, de horta e jardinagem, mas elas não atuam nisso, né? As pessoas estão sempre bastante ocupadas, né, tem seu tempo no trabalho, né? Agora, né, as pessoas estão pensando mais, né, na sua geração de resíduos, né, no seu lixo, né, as pessoas estão olhando com mais calma, e, e as pessoas precisam, né, naquele tempo mais curto que elas têm durante, né, fora do horário de trabalho, que elas estão em casa, elas têm que adotar, né, estratégias que são realmente simples e descomplicadas, né? Que em pouco tempo ela pode realizar. Então, né, eu acho que nesse aspecto a gente fala a mesma linguagem e eu só acho que a solução, né, para qualquer que seja ela, né, para você resolver esse grande problema, né, dos resíduos orgânicos de origem urbana, né, vamos ser bem claro, né, resíduos de origem urbana, né, a gente tem que partir para coisas assim que qualquer um pode fazer. Né? Eu sou pobre, eu sou rico, eu estou no sul, eu estou no norte, eu sou jovem, eu sou criança, eu sou velho, tem que ter uma solução para todo mundo. Né? Eu acho que nesse aspecto a gente fala a mesma língua. Né? Vamos lá então, gente? Vamos, ó, eu vou, aqui nós estamos no Instagram, né? Então no Instagram é uma tecnologia bem manual, né, gente? Então eu vou aqui invertendo, né, a nossa câmera aqui, e vou começar aqui, né, com a nossa, deixa eu botar aqui a apresentação, né? Essa apresentação aqui, viu, pessoal, eu deixo aí com o Bernardo depois para vocês. Eu não vou usar ela toda, né? Mas, assim, ela é para vocês usarem mesmo, quem precisar, dar uma aula sobre isso, fazer um bate-papo, alguma coisa, né? Eu sou professor, né, de uma universidade pública e gratuita, então todo o material que eu produzo eu coloco à disposição, porque o meu, né, o objetivo de um funcionário público é justamente, né, atender essas demandas da sociedade, né? Então, pessoal, né, o nosso método lá de compostagem, a gente vai conversar aqui um pouco sobre ele, né? A gente coloca sempre como uma solução definitiva, né, para resíduos orgânicos de origem urbana. Toda compostagem bem feita, né, resolve o problema. Mas, como a gente estava falando na mesma linha agora há pouco, né, da simplicidade, né, do descomplicado, né, a gente precisa de um negócio que possa ser oferecido para todo mundo, né? E definitivo, o que a gente diz é que isso não vai gerar outros problemas, né? Porque até mesmo compostagens bem feitas geram outros problemas, né, gente? Para muita gente o composto é um problema. Ah, eu faço a compostagem, então eu eliminei os resíduos orgânicos. O que eu faço com isso aqui? Eu não tenho jardim, não tenho horta. Então se torna um problema, né? E nesse aspecto a gente tem umas soluções bem interessantes que vocês vão ver agora, né? Bom, onde surgiu? Né? Esse slide aqui fiz porque o Bernardo me pediu, ó, fala um pouco da origem da tua história. Então vamos lá. Ó, aqui voltei bastante aqui, viu? Eu fui pensando, eu vi que o meu negócio começou lá em 94. Tem 26 anos isso, né? Quando eu conheci pessoalmente, né, tive a grande oportunidade de conhecer o Ernest Goethe, né? Acho que muita gente sabe de quem eu estou falando, né? Lá numa palestra, lá perto de Curitiba, né? Na Embrapa, lá ali aos redores de Curitiba, que ele me mostrou, né, o que significava aquele, né, sobre o solo você ter uma grande quantidade de resíduos orgânicos, né? Resíduos orgânicos de origem florestal, né? Galhos, folhas, né? Cascas de árvores, né? E aquilo começou a me chamar a atenção, né, do potencial daquilo. E eu comecei, né, tudo que eu comecei a fazer daí em diante, né, como professor, né, no fundo da minha casa, eu comecei a trabalhar com cobertura de solo, né, e eu vi que esse negócio funcionava. Né, o Brasil é o campeão mundial aí de produção de biomassa, né, a gente tem que saber explorar isso, tá, pessoal? Em qualquer cantinho que tenha água, tenha luz, tenha sol, você consegue uma produção muito grande de biomassa, se você souber trabalhar isso, né, você cria ambientes muito favoráveis para reciclagem de resíduos e para produção de alimentos, os dois, né, sem você ter que estar comprando insumos, que é a base do método Ernest Goethe. Para quem não conhece, né, agricultura sintrópica, tem muitos vídeos na internet, vai lá dar uma olhada, vocês vão ficar fascinados com o trabalho desse homem, né. E aí, eu comecei a trabalhar com um material de cobertura, né. Qual era o objetivo? Era fazer um sistema que a gente não precisasse estar trabalhando com pá enxada, né. Que eu sempre trabalhei com horta. Antes mesmo, eu tenho minha formação é de agrônomo, me formei no final dos anos 80, né, e na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu sempre vi que para fazer uma horta, gente, né, a gente transferir simplesmente essa coisa lá da agricultura para cá, para a cidade, não funciona, né.
Tem no seu seminário lá, na sua aula, né, Bernardo, tem um rapaz lá que ele diz que fez essa transferência, né? Ele estava fascinado, acho que é o primeiro fazendo compostagem, aquele casal, e ele diz isso, eu transferi a compostagem lá do meio rural para cá e não deu certo. E a horta é a mesma coisa, né? O ambiente urbano é muito diferente, né? O solo, né? O sol no ambiente urbano é muito diferente, as sombras, né? Das paredes, dos prédios, das árvores, tudo é diferente do meio rural. E o ser humano é mais diferente ainda, né? Então comecei a perceber que a gente tinha que começar a fazer essas adaptações, né? Então, olha, ó, né, por isso que eu botei ali, ó, nós evoluímos, então, né, aqui, digo nós é no fundo de quintal, né, da minha casa, evoluímos para um sistema que se adaptasse ao indivíduo e ao ambiente urbano, né? Então, quando a gente vai fazer uma horta, alguma coisa, como aqui que a gente tem perto aqui do hospital infantil, que a gente está trabalhando com eles, ou lá no presídio, a gente tem que olhar o que tem em volta, tem que olhar os resíduos, tem que olhar as pessoas, o tempo que elas têm, o que elas querem com aquele ambiente. É muito diferente de uma horta com objetivos comerciais lá no ambiente rural, né? Total, eu E até aí, brinco, professor, desculpe interromper, oi, eu até pode brinco um interromper. pouco com esse termo da agricultura sintrópica, que a gente está em busca também da sintropia humana, né, para integrar também Sim. a questão social dos Com participantes aí. certeza, né? A sintropia, o ambiente sintrópico, o nome sintropia, né? Ninguém lembra da química, né, pessoal? Estamos aí com mais de 30 agora na live. Eu duvido que alguém lembra lá de entropia, né? Sintropia, né? Então, o sintrópico é aquilo que é muito complexo, né? Então, o ser humano é complexo. O ambiente que nós vivemos é complexo. Então, nós temos que entender essa complexidade para a gente poder buscar soluções que são simples, né? Pode parecer uma contradição, mas exatamente é isso. Quando a gente começa a entender a complexidade da gente, a gente busca, sem querer, a gente começa a buscar soluções mais simples, né? Então, para que eu preciso consumir tanto? As pessoas estão se questionando sobre isso, né? Então, a minha complexidade como ser humano não precisa que eu compre esse monte de coisas, né? Não precisa, né? Eu preciso viver bem, me vestir de uma maneira satisfatória, me alimentar bem com coisas muito simples, né? De preferência que eu possa produzir ou comprar muito próximo de onde eu estou produzindo, né? Porque, ó, pessoal, de 15 a 20% de tudo que o ser humano come é produzido em ambiente urbano e periurbano, tá? É muita coisa. Hoje no mundo tem mais ou menos 800 milhões de pessoas produzindo alimentos dentro das cidades, né? E a gente tem que entender isso aí, tem que incentivar a entender isso aí, né? Bom, e aí, né, isso aqui é muito importante, viu, Bernardo? Olha, pessoal, presta bem atenção nisso aí, ó. Eu estou batendo muito nisso. Eu confesso a vocês que eu estou há 8 anos com esse projeto. O Método Laje tem uma história de 26 anos hoje, e eu comecei a entender isso que eu coloquei agora aqui, ó, né? Vamos botar de novo aqui, ó, né? Nós criamos uma porta de entrada para a inserção no ciclo do alimento humano, sabe? Eu custei muito para entender isso aí, que é algo relativamente simples, mas as coisas não são ensinadas na faculdade, no ambiente externo, no comércio, para a gente entender isso aí, né? Os resíduos orgânicos estão dentro do ciclo do alimento humano, gente. Gravem bem isso, né? Por isso que lá no finalzinho eu vou falar, lá no finalzinho não, vou falar, né, tá lá no final da apresentação, mas eu vou falar um pouco antes, a gente não deve mais chamar isso de resíduo orgânico, porque o resíduo orgânico é uma coisa boa. Opa, mas peraí, professor, é resíduo? Não, não é. É uma sobra daquilo que a gente se alimenta. É um Né? recurso, né? É isso mesmo. É um Boa, ó, rico vou até recurso. olhar aqui, ó. É um recurso, né? Então, isso que a gente chama de resíduo orgânico, que muita gente chama de lixo orgânico, eu sempre ponto ali porque ali é minha cozinha, né? É um recurso muito rico, é riquíssimo, e ele está associado com a abundância do ser humano, ou seja, se eu me alimento bem, se eu compro coisas boas para eu consumir, eu não compro, vamos dizer que eu evite produtos industrializados, né, e compro coisas mais orgânicas, de pessoas que produzem aqui próximo da minha casa, fresquinhos, ou do meu quintal, isso vai aumentar, não vai diminuir com o tempo. Né? Nós vamos gerar mais desses recursos. Então, resíduo é uma coisa ruim. Né? Então, se eu estou gerando mais de uma coisa boa, não pode ser ruim. Né? Por isso que a gente até propõe a substituição desse nome. Mas vamos chegar lá, tá? Né? Então, vamos lá. Só Vamos para, adiante. professor, rapidinho, Oi. só para, antes da gente seguir, para contextualizar o pessoal, muita gente não conhece ainda o método Laje de compostagem,
professor Germano vai fazer uma apresentação aqui contando um pouco da história, como que ele criou esse método e também sobre como ele está implementando isso nas escolas públicas em Lages, em parceria com a prefeitura. Só para resumir, o método Lages, gente, é um método extremamente eficiente e simples, que faz a compostagem diretamente num canteiro, onde você já vai produzir alimento em seguida. Mas vamos acompanhar aí a apresentação dele, que mais para frente a gente vai aprofundando aí, ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar já no método, né? Porque aqui, ó, pessoal, eu vou deixar esses outros slides todos aqui, vão juntos, né? Ó. Esse aqui é importante também. Vamos primeiro falar desse aqui, depois a gente fala do método, né? Beleza. Quais são os motivos para compostar, né? Vamos esconder aqui a minha parte da apresentação. Primeiro, isso aqui é a primeira coisa que a gente aborda, é bastante óbvio, né? Tem um custo muito elevado, nós vamos ver aqui o nosso custo da nossa cidade, e a gente precisa diminuir esses custos, né? A gente está literalmente jogando dinheiro no lixo, né? E também a gente pode pegar isso e produzir alimentos de alta qualidade biológica, porque são produtos orgânicos e frescos, né? Produzidos aqui do lado da tua casa, né? No teu quintal, na vizinhança, né? E também aumenta muito a reciclagem, né? Isso é uma coisa importante, viu, pessoal? Nós estamos num momento muito, muito sensível das pessoas, dos trabalhadores que estão na categoria de alta insegurança social, que são os catadores. Então, nós temos que aumentar a reciclagem. E a primeira coisa para aumentar a reciclagem é tirar o orgânico. O orgânico tem que sumir do ciclo de resíduos. Ele tem que entrar no ciclo do alimento humano, como a gente já falou. Tá? Mas nós temos aqui, ó, né, uma das coisas muito importantes, já citei, eu estou aqui resgatando de novo, nós temos que resgatar os orgânicos do ciclo tradicional dos resíduos e transferir para o ciclo do alimento humano. Veja bem, gente, quando você separa o teu lixo e você põe lá na frente para coletar, e alguém que coleta, que você não sabe o que é, pega isso e leva lá para um pátio, lá fora da cidade, e faz um composto orgânico, e depois vende isso aí como adubo, isso não é ciclo do alimento humano. Você não está inserido nesse ciclo. Você não tem responsabilidade nem participação sobre ele, né? Se fosse assim, qualquer pessoa, qualquer indústria que produz até um adubo químico, né, que vai lá para uma planta, que vai virar um alimento para nós, isso também é ciclo do alimento, mas não é, né? O ciclo do alimento humano é o seguinte, gente, a tua sobra orgânica, vou começar a usar o termo que eu proponho, tá, Bernardo? A tua sobra orgânica da tua casa, né, que está lá na cozinha, né, que sai da pia da tua cozinha, vai para ali para um baldinho, né? Dali anda poucos metros, não pode ir muito longe, né? Se não for na tua casa, pode ser na casa de um vizinho, ou numa horta comunitária ali perto. Esse alimento, que agora era teu alimento, passa agora a ser um alimento para o solo. Você vai fazer uma compostagem sobre o solo e vai alimentar esse solo, né? Ali nesse solo você vai alimentar uma quantidade enorme de fungos, bactérias e outros bichinhos que vão, em breve, muito rapidamente, isso também a gente defende muito, num prazo de 2, 3 semanas no máximo, eles vão passar a alimentar uma planta, uma alface, uma rúcula, qualquer outra coisa, tá? E aí, essa planta, daqui a 1 mês, 2, você vai colher ela, no máximo 3 meses, e essa planta volta para a sua cozinha. Isso que é o ciclo do alimento humano, né? O ciclo do alimento humano, quem executa ele, quem participa dele, é quem cozinha, não é quem limpa. Né? Então, quem está envolvido com a reciclagem de orgânicos, né, para incluir isso no ciclo do alimento humano, são as pessoas que estão dentro da cozinha. Boa parte das pessoas que fazem compostagem, onde nós damos assistência nas nossas escolas, são merendeiras, né? Não é o pessoal da limpeza. Né? Então, ó, quando eu falo resgatar, né, os orgânicos, né, resgatar os orgânicos do ciclo tradicional de resíduos e transferir para o ciclo do alimento, é isso que eu estou falando. O ciclo do alimento é totalmente diverso, diferente do ciclo do lixo, né, ou dos resíduos, tá? Bom, e também, né, humanizar a situação dos catadores, né? Você quer fazer um bem para o catador, gente? Né? Inclusive aqui nós temos um ex-sargento da nossa Polícia Militar, que ele defende isso, nos anos 90, aqui nós tínhamos muitos... surgiu da noite para o dia aqui centenas de catadores que usavam carroças, né, com cavalos, né? Cavalo sempre foi uma tradição muito grande aqui na nossa cidade, né? E naquele ano que isso aconteceu, nós chegamos a ter 600 famílias trabalhando com carroças. Ele disse que os roubos de comida em residências de bairros de classe média diminuiu drasticamente. Olha só, né? Então,
nós chegamos à conclusão naquela época, quando eu comecei a estudar isso, ele dizia assim, Germano, a separação do lixo, a compostagem, a reciclagem diminui a violência urbana. Olha Olha só, que Bernardo, olha interessante. que frase, eu vi isso aí, eu me comovi na época quando eu vi isso, sabe? Por quê? Porque você está humanizando os catadores. Né? Se você é um catador, né, e não tem o que catar porque todo o teu lixo, todo o resíduo está misturado com o orgânico, está virando lixo, né? Que você vai fazer depois de ser catador, Bernardo? Né? Tem alguma coisa que você fazer? Você vai roubar, meu amigo. Você não tem. É a última das últimas das profissões, né? É algo, né? O indivíduo está na rua, mexendo com aquilo que ninguém quer, que cheira mal, né? Então, meu amigo, ó, vocês pensem isso, viu, gente? Quando vocês estão separando os resíduos e entregando só aquilo que pode ser reciclado para o catador e deixando o orgânico para entrar lá em outro ciclo, que é o do alimento da tua casa, você está fazendo a humanização dos catadores. Você está inserindo ele na sociedade, porque esse indivíduo ele é excluído. Né? É o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer para essas pessoas. É uma obrigação, tá, gente? Separar, entregar o material limpinho, né? Quando alguém vier reclamar para você, de noite alguém mexeu no meu lixo e espalhou. Bem feito, vai lá e agora varre e limpa, porque a culpa é tua, não é de quem mexeu. Você tinha a obrigação de separar, se você separasse, não precisava mexer para catar, né, o sustento dele, né, e da família dele. Tá certo, pessoal? Muito Então tá legal, aqui, muito ó, só para citar importante. números, né? Santa Catarina, nós estamos aí na casa do R$ 500 milhão para transportar e botar lixo no buraco, né? E não vou nem comentar, vamos adiante. Né? Só de plástico tem uns 500 milhões lá. É só separar o plástico que pagaria todo aterro, né? Olha aqui ó, esses números, gente. Olha só que maravilha, né? Nós estamos pagando 500 milhões para enterrar quase 1 bilhão. É a conta mais estúpida, mais ignorante, mais atrasada da sociedade humana é essa. Cada 1 milhão que a gente paga, nós estamos enterrando 2. Que legal, né? E também estamos jogando fora aí mais ou menos uns 20 mil empregos, né? Porque hoje aqui no estado a gente tem em torno de 3.500 empregos com coleta e aterro sanitário, e se fosse botar tudo isso na reciclagem, isso ia para muito mais de 20 mil empregos, chegaria tranquilamente a 23 mil empregos. Em qualquer lugar do mundo a conta é essa, não é só no Brasil, tá? Vamos lá. E por que as pessoas compostam, né? A maioria está aqui, né, gente? Vocês estão nos assistindo. Opa, estão quase com 40 pessoas aí, ó. Tá boa a nossa live, né? Oh, com a Então, aula a dessa maioria aí desse... tá show. tá bombando aí, ó, né? Então, ó, agora do 39, ó. Então, assim, pessoal, a maioria quer isso aí, né? Eu quero um adubo, né? Preciso de um orgânico lá para o meu jardim, para minha horta, para meus vasinhos. A maioria está nessa categoria, tá? Aqui na nossa cidade, a gente tem levantamentos antigos aí de 10 anos, né? Diz que mais ou menos 12 a 14% da população está nessa faixa. Bom, mas 100% produz sobras orgânicas, né? Então a gente tem que ter outros motivos para compostar, né? Então nós temos aqui, ó, né? 2 motivos, a gente bate firme nisso aqui, ó. Porque quando você composta, você contribui para a melhoria do meio ambiente. E muito, né? E porque é um grande compromisso social, tá, pessoal? Tenho noção disso, né? Então, eu não sou muito desse negócio de horta, nem jardim, mas você é um ser humano, você gera sobras orgânicas e esse é um compromisso social teu. Querendo ou não, meu amigo, você está na cidade, só não produz resíduo orgânico, sobras orgânicas, quem já foi dessa lá para o outro mundo, né? Porque se está aqui, né, você está gerando. Então, você tem esse compromisso social, né? Então, nós temos só 2 opções. Prestem bem atenção nisso. Eu devia ter escrito, mas eu vou falar. Prestem bem atenção. Ou você faz parte do problema, ou faz parte da solução. Não existe coluna do meio aqui, né, Bernardo? Então, assim, Exatamente. ó, se eu não tenho certeza que o meu reciclável está indo lá para um catador, ou para uma cooperativa de catadores, e que o meu orgânico que gerou na minha casa não está sendo muito bem compostado em algum lugar, que não precisa ser na minha casa, mas que não tem... eu sou parte do problema. Vocês entenderam bem isso, pessoal? Gravem bem isso. Você vai sair dessa live com essa resposta. Ou seja, não adianta você ficar aí fazendo 1000 postagens sobre as queima da Amazônia, né, sobre o óleo lá do Nordeste, né, sobre, né, Brumadinho lá, né, não adianta você ficar protestando. Se você não separa, meu amigo, você não faz o básico do básico né, do teu compromisso com a sociedade, né? Então preste mais atenção no que está acontecendo dentro da sua casa, né, para fazer a tua parte, tá? Eu costumo dizer que é sair da condição de consumidor para uma condição de cidadão mesmo, né? Isso, né?
Então aqui nós temos bons motivos para compostar, né? Ali a gente falou porque as pessoas compostam e aqui vamos dar outros motivos, né? Temos aqui a redução dos custos da prefeitura, né? Produção de alimentos de qualidade e aumento da reciclagem, como a gente já falou, né? Mas temos que pensar também nisso aqui, ó. Nós temos que resgatar... Opa, já... Estou repetindo, olha, que coisa, né? Bom, gente, vamos aqui, ó. Isso aqui são meus canteirinhos experimentais. Isso que vocês estão vendo parece um canteiro, né? Mas não é um canteiro, isso aqui é uma compostagem. Compostagem em canteiro. Como o Bernardo já falou, nós fazemos compostagem, né? Essas aqui, gente, né? Foi as últimas que eu fiz. Elas têm... Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma... Deixa eu pegar aqui um indicador aqui. Ai, minha caneta sumiu. Vai no dedo mesmo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, comprei bandejas, aqui, ó, rúcula, né, alface roxa, e plantei tudo isso aqui, tá? Todos esses canteiros. Eu tenho essas separações porque eu sei exatamente a área de cada um, eu peso o que vai ali, aí eu preciso divulgar os números, né? Então isso aí, então aqui esse aqui é o que a gente sempre divulgou, ó, desde o início do nosso projeto. A gente trabalha em torno de 200 a 300 quilos por metro quadrado por ano, né, em canteiros desse tipo. E hoje a gente está chegando nisso aqui, ó. A gente consegue botar... Oi? Aproveitando aí essas imagens, só para deixar mais claro para as pessoas, gostaria que você explicasse o método aí já, né? Quer dizer que você já está reciclando essa quantidade que você falou de resíduo orgânico e a partir de um mês, mais ou menos, você já consegue plantar e de uma o que era uma composteira virou um canteiro com produção de alimentos. Isso aqui, isso que vocês estão vendo é uma compostagem, que eu não revirei, a gente faz furos, vocês vão ver depois por que são esses furos, né? Isso aqui estava cheio até em cima, baixou, e esses aqui eu consegui plantar em apenas 10 dias, ou seja, a minha compostagem, ela estava praticamente pronta com 7, 8 dias, uma semana, e com 10 dias eu já plantei, né? Então, olha que bonitinho que foi ali meu plantio de rúcula e alface, né? Depois mais adiante lá a gente vai ver como funciona. Eu vou passar esses aqui, tá, ó, né, como se trabalha um terreno baldio, né, uma solução 1, né, isso aqui foi um que eu fiz lá para Brasília, para o pessoal, mostrando uma quadra de 2.000 pessoas, a área que precisa. Está aqui a quadra, né, como exemplo, né, uma foto e imagem de satélite. Eu vou deixar tudo isso, né, ó, aqui outro, né, como resolver isso, né, com um profissional dando assistência técnica, né, tudo isso aqui são dados do nosso trabalho dos últimos 8 anos, tá, gente? Esses 3 slides aqui. Eu deixo isso aqui contigo, tá, Bernardo? O pessoal quiser explicações mais detalhadas, se sobrar no final tempo, alguém quiser uma pergunta específica sobre isso, né? Isso aqui, gente, tem muito dinheiro para fazer isso, hein? Ministério Público e outros aí, ó. Nosso projeto começou com o Ministério Público, esse número que vocês estão vendo aqui, ó, né? E então quem é da área aí, quem tem bastante motivação, pode escrever um projeto, eu ajudo a escrever, você apresenta no Ministério Público que vai funcionar muito bem. Quem sabe você consegue aí uma renda, um emprego extra aí, né? E consegue evoluir bastante o tema aí na tua cidade, tá? As políticas públicas... Baixo custo de investimento, né? Isso, com baixíssimo custo. A relação benefício, ela é altíssima, tá? Deixa eu passar aqui, né, assim, ó, de cada R$1 que você gasta hoje aqui está o nosso método, tá? Cada R$1 que você gasta hoje, pessoal, fazendo um projeto como o nosso, o retorno é de R$3 a R$7 em economia e geração de trabalho e renda, tá? A relação custo-benefício é altíssima. A nossa só não é tão alta porque a gente errou em muita coisa lá no passado, né? E que hoje, quem for começar, não precisa passar por esse mesmo erro, porque a gente já tem uma experiência para transmitir para os outros. E estamos aqui 100% disponíveis para fazer isso. Vamos lá. O nosso método começa, tá, gente? Como todos os outros. Separação, né? Parece uma coisa muito simples, mas em alguns lugares não é, né? Algumas escolas aí têm uma certa dificuldade, mas tem que separar. E vai tudo, tá, gente? Antes que alguém pergunte, é casca, é resto de comida, é comida com sal, comida com vinagre, é tudo, né? Osso, casca de ovo, não tem limitações, né? Porque o principal objetivo do nosso projeto, o que é, pessoal, da nossa compostagem? É eliminar o problema dos resíduos orgânicos, né? Então, a gente não pode fazer um sistema, não pode colocar isso, não pode colocar aquilo, não, vai tudo, né? Guardanapo, papel de cozinha, se você tem um papel que está sujo com gordura, você comprou uma pizza, né? Aí a tampa está limpa, vai para reciclagem. Agora embaixo, aquele papelão está todo engordurado, né? Você picota, rasga aquilo e vai também nessa compostagem, sem problema, desaparece tudo, tá? O segundo passo, né, é a gente depositar. Aqui começa o nosso método, né? A gente faz uma camada espessa aqui, ó, de 15 a 20 centímetros, né? Ó, vocês vejam essa altura aqui, ó, no mínimo 15 centímetros, pode chegar até 30, tá? Tem que ser grossa, isso aqui é deposição de um dia só, tá, gente?
Vocês vejam aqui, ó, isso aqui já é um canteiro que foi trabalhado, mas tem um capinzinho ali e tal, e vocês vão ver em outras fotos que isso aqui pode ser em cima de um gramado, em cima de um capim. Ninguém mexe nas nossas hortas, né, nosso método, ninguém usa pá enxada, né? A compostagem vai fazer esse serviço, né? Por que é assim grosso? Porque tudo que tiver aqui embaixo vai morrer, tá, gente? Se tiver sementes ali de alguma coisa, de ervas daninhas, tiver capim crescendo, tudo isso vai morrer. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Aí depois, o terceiro passo, você cobre, né? E cobre o que a gente chama aqui de material orgânico de difícil decomposição. A gente criou uma sigla chamada MODD. Pode ser uma serragem, não pode ser de madeira tratada, nem desses materiais que usa para fazer cozinhas e armários. MDF, não, pelo amor de Deus, nada disso, tá, gente? Isso ali é altamente venenoso, aquele negócio lá. Grama cortada, poda triturada de árvores, estamos usando muito aqui agora em Lages, tá? Compramos uma máquina boa, graças a Deus. Todo esse material agora está indo para compostagem, tá? Aqui não está 100% coberto, né? Tem que botar um pouquinho mais, mas ele tem que desaparecer. Amanhã coloca do lado, e você vai criando uma espécie de uma lâmina de 15 a 30 centímetros de altura. Não pode deixar espaços aqui entre uma deposição de um dia para o outro, tá, pessoal? Por quê? Porque aí se brotar um capim ali no meio, aquilo vai vir com uma força, aí você vai ter que... Tem muito nutriente nisso aí, né? Você vai ter que meter enxada, pá ali para tirar aquilo, vai te dar um trabalhão, você vai se sujar, daí você sai completamente do método, né? Ó, então, o quarto... Aliás, aqui, gente, tem mais, eu vou voltar. No terceiro, aqui nós estamos antes de cobrir, a gente está, em função de alguns grandes geradores que estão agora, são parceiros nossos, né? E às vezes tem muito resto de comida, muita coisa que fica adensada e que perde rapidamente oxigênio, né? Como resto de comida, o que não é muito comum em residências e escolas, tá? E aí, antes da gente cobrir, a gente mistura isso aqui com serragem, com maravalha, tá? Com a poda triturada. Por quê? Para criar mais facilidade de oxigenação depois, tá? Então aqui no terceiro passo, ou seria uma etapa antes até do terceiro, primeiro misturar isso aqui, né? Mais ou menos na seguinte proporção, pessoal. Se você tem ali uns 5 quilos de resíduos orgânicos, sobras orgânicas, pegue aí de 3 a 5 litros de maravalha, de serragem, de poda triturada, mistura bem e aí depois faz essa deposição aqui, ó. Tá bom? Tá certo? Então vamos adiante. E agora temos o quarto passo, agora esse é muito importante. Aqui que as pessoas erram bastante, olha que cobertura bonita. Agora dá para ver, né, que ficou bonito isso aqui, né? Isso aqui é lá dentro do nosso prédio lá da agronomia, né, da nossa universidade. É um canteiro grande, de uns 8 metros, e aqui foi colocado, dá para ver aqui, ó, né, se vocês olharem aqui, ó, tem aqui um amarelinho, aqui um vermelhinho. Isso aqui é de um experimento de mais de 100 quilos de maçã que foi colocado aí, né, que foram analisadas. Então a gente não joga nada mais fora, vem tudo para cá, né? Então está bem coberto e começa a fazer furos, né, para oxigenar. Esses furos você vai lá, no máximo a cada 2, 3 dias, pega um cabo de vassoura, alguma coisa, faz uma ponta, né, afiada, assim, entra mais fácil, e vai até lá embaixo na terra, tá? E dá uma furada e gira ele, né? Aqui, ó, para ele ficar mais aberto, para entrar oxigênio. Aí amanhã você faz aqui, depois ali, e vai, um do ladinho do outro, né? Tem que ter ar, viu, gente? A demanda por oxigênio é muito grande, a respiração, a oxigenação disso aí é muito grande. Todo fungo e bactéria que trabalha ali dentro precisa disso. Se você não fizer isso, vai começar a dar cheiro de azedo, ele vai fermentar, ele não vai oxigenar, né, não vai compostar, e vai atrair também mosca de monte, isso aí, né? Tudo que começa a ficar azedo atrai muito inseto, tá? Então, isso aí é muito importante. É nesse ponto que geralmente tem os maiores erros. Principalmente se for um gerador aí que tenha mais de 10, 20 quilos, né, que dá um pouco mais de trabalho, né, a gente precisa de uma orientação melhor nessa etapa aí da oxigenação. E aí depois, o método se encerra aqui, ó, né? Eu botei aqui a 15 a 40 dias, você já planta, né? Então o processo se encerra com o plantio, tá? A compostagem vai ser finalizada com a raiz dessa mudinha de alface que vai crescer ali, tá? A raiz das plantas é uma enorme usina de transformação, viu, gente? Mais do que a compostagem. Então, quanto mais rápido a gente colocar uma planta crescendo em cima, mais rápido o processo se encerra, tá? Então, se uma planta já cresce ali, isso não é mais resíduo. Então, assim, ó, eu falei para vocês que eu estou conseguindo fazer compostagem já com 7 a 10 dias. Aqui a gente botou 15 a 40, porque se você oxigenar pouco, tal, vai para 20, 25, até 40 dias, tá? Mas a maioria do nosso pessoal aqui, com máximo 20 dias, já está plantando, né? E isso é muito interessante, porque o processo se torna com um tempo muito curto. Ou seja, eu quero eliminar um negócio que é caro, problemático, como a gente viu que é o resíduo orgânico, e eu com 15 dias posso fazer isso aí.
E aqui está pronto, agora eu vou fazer outra coisa. Eu ponho aquela plantinha ali, ó, gente, agora não faço mais nada, hein? Esse canteiro aí não vai crescer capim, não vou precisar limpar as ervas, né? Esse canteiro aí não vai faltar água, eu não preciso molhar ele. Sério, gente, não precisa mesmo. Ele não cresce erva praticamente, então não vou precisar capinar nem virar terra. Então essa horta que vocês estão vendo aqui, ó, desse jeito, com essa camada grossa, com uma plantinha aqui em cima, isso aqui não dá 20% do trabalho de uma horta convencional, tá, pessoal? Esse é um dos grandes jogadas do nosso método. E aí qualquer indivíduo urbano, que não tem horta, que não tem jardinagem, né, que não quer trabalhar com horta e jardinagem, ele consegue se inserir no processo, certo? Olha aqui, ó, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu sempre gosto de mostrar, esse aqui é lá no presídio aqui de Lages, né? 200 quilos por dia de sobra da cozinha, tá? É muita comida que sobra lá. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, aqui, ó, esse chão, tudo isso aqui, onde tem essas plantas, isso não é terra. Terra tem aqui, ó, aqui no caminho, tá vendo? Ó, esse chãozinho compactado aqui. Isso aqui tudo é compostagem, que começou lá com 25, 30 centímetros e agora está aqui com 10, 15, porque as plantas já estão crescendo. A gente faz 2, 3, 4 cultivos aí no máximo de hortaliças, aí 6 meses, 7 meses depois vai lá e planta de novo. Desculpa, a gente vai lá e composta de novo no mesmo lugar. Aí tu faz um ciclo, né? Tu faz um ciclo. Mais ou menos assim, pessoal. Sabe que área que eu preciso? Bom, você está numa cantina lá que produz 40 quilos por dia. Se você fizer bem feito isso aqui, como esse pessoal faz aqui, 40 quilos por dia, se você fizer canteiros, 40 metros quadrados de canteiro bem manejado, ou dá uma folguinha, põe mais uns 5, 10 aí, vamos para 50 metros quadrados. Né? Em 50 metros quadrados, você composta dessa forma aqui, colhendo muita hortaliça, você composta tranquilamente 40 quilos por dia. 1 metro quadrado, 1 metro e pouco, por quilo de sobra orgânica produzida por dia. Tranquilamente, não tem problema, tá? Vamos pegar, olha aqui, como é que fica bonito. Aqui já estavam fazendo uma segunda camada ali sobre a outra, não precisa, tá? Mas funciona, né? Nas nossas escolas, o pessoal usa muito pneus, né? Vou aproveitar aqui, não sei o que você pensa a respeito disso, Bernardo, mas pneu não tem problema ambiental, tá, gente? Se alguém quiser conversar sobre isso, tem pesquisa mostrando que esse monte de vídeo na internet aí, que diz que as professoras, diretoras de escola do Brasil estão criando problemas ambientais por causa do pneu, isso não existe, tá? Tem pesquisa muito boa de gente séria mostrando que é exatamente o contrário, é bastante seguro isso aí, né? Porque você não está triturando ele, né? Mas a gente explica isso outra hora se alguém tiver interesse, tá certo? Então, ó, nas escolas municipais, essas escolas aqui, ó, essa escola aqui tinha 3 pneus, né? Você veja aqui que é do lado da entrada, ó, não é lá no fundo, escondido, não, a gente vai na frente mesmo, que o pessoal vê, né? Tem 3 pneus aqui, ó. Essa escola deve produzir uns 4 a 7 quilos por dia no máximo, né? É tipo jardim de infância, né? Então as quantidades não são muito grandes. É difícil o jardim de infância desse produzir mais que 10, 15 quilos por dia. Então 3 pneus resolve, né? Olha, essas aqui são escolas estaduais, escolas maiores, você pode ver que já tem uma horta maior. Aqui nós temos escolas aí com 15, 20, algumas com mais de 20 quilos por dia. Mas vocês estão vendo compostagem? Isso é outra coisa importante, viu, gente? Se você quiser fazer um projeto de compostagem urbana, né, quando falar em compostagem, metade das pessoas vão dizer, eu não quero esse negócio aqui. Né? Por quê? Porque compostagem é uma coisa feia, coisa de lixo. Aí você olha aqui, leva as pessoas aqui e diz, cadê a compostagem? Não, isso é uma horta. Não, mas é uma horta compostagem. Então, se você tirar a aparência do que a pessoa imagina que é uma compostagem, você já está no lucro, né, para divulgar um método que funciona. Todas essas coisas têm que ser pensadas, né? A gente não falou lá no começo, né, Bernardo, que o ser humano ele é complexo, né? Mas as soluções são simples. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema da imagem ruim que as pessoas têm de compostagem? Vamos fazer uma compostagem que não tem essa imagem, né? Então a gente consegue esconder a compostagem, né? Vamos usar esse termo, né? A gente não está escondendo, mas não pode ter aparência de lixo orgânico que está sendo manejado. O método Lages tem, essa é uma das vantagens dele. Ele não tem essa aparência. Né? Não tem a aparência do problema, tem a aparência da solução, ainda gerando recurso ali de forma eficiente e rápida, né? Isso é uma das características que tem que ter o MODD, né? Aquele material orgânico de difícil decomposição. Toda vez que você usou ele, algumas coisas têm que acontecer. Ou seja, não pode, ele evita o cheiro de lixo, né? Ele está oxigenando, ajudando a oxigenar. Ele evita que insetos circulem e pousem sobre o lixo. Né? Ele evita que escorram líquidos, né? Ele ajuda a evitar isso aí, né? Não tem escorrimento de nenhum líquido, né? E ele também evita a aparência de lixo orgânico.
Se ele cumpre essas 4 funções, você está usando bem o MODD. Tá? Isso é importante se dizer, tá? Bom, aqui, ó, nós temos uma empresa, olha lá na Ambev aqui. A Ambev tem um restaurante que são 100 quilos por dia, vem tudo para cá, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Olha essa foto aqui, ó, gente, né? Esse canteiro é o mesmo desse aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui é só compostagem ali no carrinho de mão, não é solo. Olha o chão aqui, como é que é desse lugar. É um pasto que foi simplesmente bem roçado para a gente fazer isso em cima, né? O plástico aqui, viu, gente? Ele está sendo colocado para depois colocar a brita em cima aqui, ó. Mesmo foto, mesmo canteiro, tá vendo, ó? Por quê? Porque isso aqui não pode dar manutenção, então não pode estar criando capim nos caminhos, né? Como é que você vai fazer para um caminho não ter capim? Põe um plástico, coloca a brita em cima e pronto, nunca mais vai crescer nada ali, né? Então a manutenção disso aqui é zero, né? O pessoal só usa para a enxada, para manejar a compostagem, mas não para fazer a horta, né? Você larga aqui no chão, ó, larga a compostagem, ó, tudo isso aí é compostagem, parece terra, né? Mas não é, né? Então, né, as lonas aqui, até tem alguém perguntando, é para evitar o crescimento do capim. Ela só está aqui no caminho, embaixo aqui dos canteiros, diretamente sobre esse capim, ó. Aí nessa camada, ó, lembra quando eu falei lá, ó, 15 a 20 centímetros, olha como está grosso. Aqui eles fizeram uma divisão, né, eles quiseram fazer uma compostagem, que é meia compostagem, fica aqui 3, 4 semanas nesses canteiros mais altos, né, aqui tem até 50 centímetros de altura, eles fizeram uma forma um pouco diferente, mas é o nosso método, eles dividiram em 2. Então aqui essa fase inicial, e a compostagem se finaliza aqui com as plantas, né? Mas é o mesmo processo, a gente só dividiu em 2 porque eles quiseram fazer uma coisa um pouco mais organizada no molde deles. E isso é outra grande vantagem do nosso método, viu, gente? Ele é flexível, ele se adapta a qualquer condição, né? A gente nunca deixa de dizer assim, ó, em tal lugar não deu para fazer. Aqui ó, o outro local, olha aqui, ó. Esse é o CASE lá, esses adolescentes que vocês estão vendo aí são presos, né? Menores de idade, né? Todos eles receberam um curso de compostagem e de agricultura urbana aqui em Lages, tá? Esse aqui são professores, são nossos bolsistas, né? O Davis, a Lara, né? E olha lá como é que é o chão ali, ó. Cheio de capim, umas hortaliças ali que não foram colhidas, velhas, tá vendo? Ó? A compostagem passa por cima, ninguém mexe naquilo e pronto, tá resolvido. Né? Vamos adiante. Né? Então, os diferenciais do método Lages de compostagem. Esse MLC é o nosso método Lages de compostagem. Primeiro, já falamos aqui, ó. O ciclo da compostagem, que é o problema, né, gente? Vamos falar bem sério. Fazer compostagem é uma coisa que é simples. Eu vou usar a frase tua lá, Bernardo. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, né? Você fala bem essa frase lá nas tuas aulas, né? Mas o Bernardo, ele até começa diferente do que eu. Acho que eu vou ter que mudar isso aí. Ele começa falando dos princípios, né? Do que é matéria orgânica, o que é de onde vem o carbono, de onde vem o nitrogênio, né? E nós vamos direto lá para o canteiro, viu, Bernardo? Então a gente... Bom demais, né? Bom demais. Eu acho que eu tenho que botar um pouquinho mais de teoria no nosso... a gente vai direto lá para... Mas, assim, ó, essa fase da compostagem, da compreensão dela, de aplicar ela, é o mais complexo na história. Então, pensem comigo. Quanto mais curto for esse período, melhor, né? Porque daí ele acabou. Opa, agora está pronta a compostagem. E é isso que a gente diz, ó. O ciclo se encerra com plantio, então esse ciclo é muito curto, né? Aqui, com 15, 20, 25 dias, está todo mundo encerrando a compostagem. Aí já passou a ser uma horta, né? Então aquilo não é mais resíduo. Aquilo agora é matéria orgânica do solo, né? As raízes vão dar conta do resto do período e resolver isso aí, né? E aí você vai fazer outra coisa, né? E não se incomoda mais. Essa que é a ideia, né? Vamos ver outra aqui, ó. Dá para fazer em qualquer lugar, né? Se alguém me disser assim, ó, não dá para fazer em tal lugar porque é pequeno, porque é apertado, né? Uma das primeiras escolas que a gente foi aqui, ó, nós tivemos a reunião com a diretora geral, isso foi lá em 2012, né? A diretora regional aqui que comandava, né, na época, 25 escolas estaduais aqui na nossa cidade. Aí ela disse assim, ó, só não vai ser possível fazer em tal escola, estão terminando a reforma, porque, chamado Maria Quitéria, né, aqui do lado da minha casa, porque lá o espaço é muito pequeno. Isso foi de manhã que a gente conversou com ela, né? Imagina onde é que eu e meu bolsista, né, Bernardo, estávamos à tarde. Exatamente no Maria Quitéria, né? E foi um dos primeiros e melhores que a gente fez. Realmente, um ambiente apertado, pouco espaço, ele só tinha um barranquinho muito apertado ali, de alguns metros, inclinado, pois fizemos compostagem lá durante vários anos e funcionou muito bem. Então, qualquer lugar, tá, gente? Fundo de escola, com resto de entulho de obra embaixo, capim alto, tudo, laje, viu, gente? Tem escolas que são 100% de cimento, a gente vai lá e faz em cima do cimento, funciona igual, produz igual, tá? O professor, só uma calma, dúvida aqui.
Oi. Você tem alguma parceria com alguma marcenaria ou alguma madeireira assim para conseguir as Temos. serragens? Nós temos madeireiras que fornecem gratuitamente, a gente arrumando um caminhão, né? A Secretaria do Meio Ambiente faz esse trabalho, né? Vai lá com carro, com caminhão, uma caminhonete, porque a Secretaria do Meio Ambiente tem um compromisso de entregar para as escolas o MODD, né? Que legal, o projeto Então, já está desse tamanho assim. sim. E já te digo, viu, pessoal, para quem estiver ouvindo e pensando em fazer na sua cidade, o maior desafio técnico até hoje dos nossos do nosso projeto foi disponibilizar que isso chegasse às pessoas de uma forma fácil. Porque nós temos muito materiais aqui de graça para fazer. Nós temos uma termoelétrica que produz farelo de carvão vegetal, que é um ótimo material para esse tipo de compostagem. Nós temos muitas madeireiras que produzem serragem, maravilha, que fornecem gratuitamente, mas sair de lá e chegar na casa do indivíduo, é outra conversa, sabe? Então esse, desde que iniciou, foi o maior problema técnico, né? Nós conseguimos uma parceria com a Klabin, que tem uma fábrica aqui do lado de Lages, no município do Otacílio Costa, que é a maior fábrica de sacos de papel do mundo, né? Não sei se sabia, né? Então eles produzem sacos grandes de 60, 70 litros, a gente coloca isso ali dentro, tem muito bonitinho, ó, eu tenho que incluir aqui na apresentação, bobagem eu não tenho incluído, né, isso aí. Mas eles produzem para nós gratuitamente, e aí você pode pegar com um carro nos pontos de distribuição da cidade, que nós ainda estamos definindo esses pontos, mas já tem vários pontos distribuindo, né? Do lado da minha sala na universidade vai ser um ponto, ou seja, você vai lá, conversa comigo, né, abre a sala do lado, né, e você leva um saco desse, com compromisso de trazer depois de volta para a gente reutilizar ele, né? E de papelão o saco, né? Papel craft duplo aquele, né? Tá funcionando muito bem. E já, no saco de papelão já tem todas as informações de como fazer a compostagem, já economiza até a conversa. Legal. Tá funcionando Professor, bem. então, assim, o que perguntaram aqui, ó, quais documentos para fazer esse trabalho legal na cidade, mais do que documentos, é esse engajamento com esses parceiros, seriam? Olha, não precisa de documento nenhum. A gente nunca consultou a lei. Inclusive, quando a gente começou a distribuir esse material da termoelétrica, daqui a pouco apareceu aqui o órgão ambiental do meio ambiente dizendo não pode fazer isso. A primeira a gente faz, não sabia, né? Já tinha 2, 3 escolas que receberam cargas de 10, 15 toneladas, né? E não podia, porque não tinha licença ambiental para isso. Aí nós conseguimos o Ministério Público do Meio Ambiente aqui da cidade, né, o promotor público se moveu, mobilizou as pessoas e conseguiu, olha bem, Bernardo, você falou, agora eu vou fazer propaganda para nós aqui, tá? Ele conseguiu uma licença para que essa cinza que chama de termoelétrica fosse distribuída gratuitamente no ambiente urbano. E a gente começou a trazer de carreta, de caminhão, e colocar em 4 escolas grandes, estaduais, que tinham pátios grandes, 27 toneladas por viagem, para distribuir para todo mundo que quisesse, os estudantes, as famílias, a vizinhança, o bairro, para eles fazerem, vão lá com um saquinho, né, pegavam, né, e foi a nossa primeira tentativa de distribuir, né. Que eu saiba, não existe nenhuma autorização desse tipo, uma licença ambiental, para distribuir um resíduo orgânico industrial em larga escala dentro do ambiente urbano. Isso aí tem que ser em ambientes muito específicos, né? Você conhece como é que funciona isso, né, Bernardo? A legislação é muito, muito chata nisso aí, né? Ela é muito complexa, né? E nós conseguimos isso aqui dentro da cidade. Eu não tenho notícia, pelo menos em Santa Catarina, que alguém tenha feito isso, né? Foi em função do nosso projeto. Não, e é muito legal você falar, professor, porque assim, o importante é começar, né? O importante é Isso. fechar esse ciclo e depois, tanto que virão os recursos, virão esses questionamentos que naturalmente, o sucesso, né, a eficiência do processo, isso vai atraindo outras Isso. soluções para Isso superar esses mesmo. desafios. E assim, no maior gerador que a gente trabalha hoje dá 200 quilos por dia. É um grande gerador, não é pouca coisa, é quase uma indústria, né? E a gente não pediu licença nenhuma, tá, gente? Está lá funcionando. Esse grande gerador é o local onde mais tem visitação aqui, inclusive de autoridades, né, públicas da área, né? Então não tem problema. O pessoal está perguntando muito sobre chorume, umidade, não vai... Não, pessoal. Um dos motivos para a gente adotar limites aí na faixa de 30 centímetros é que a quantidade de líquido que vai ser liberado, o solo que está logo abaixo, ele dá conta de reciclar isso aí. Vai ter uma certa absorção, né? Os fungos, as bactérias que estão nos poros ali do solo, associado com a matéria orgânica do solo, vão consumir esse material, tanto biologicamente quanto quimicamente, tá?
E então, assim, não tem escorrimento de líquido nessas fotos todas, ó. Vamos voltar para essa aqui, ó, né? Vamos voltar para essa foto aqui, né? Essa foto, né? Não tem escorrimento de líquido aqui nas laterais, né? Isso aqui até está meio baixo, porque geralmente essa altura aqui é 20 centímetros, quando a gente faz, ele chega até a fazer uma curva aqui em cima, né? No meio ele fica com 30 centímetros, né? E a gente anda aqui em dia de chuva, em dia de seca, e sempre está limpo aqui, não tem essa, né, não passa esse material ali, o solo embaixo dá conta disso, né? E olha aqui, ó, né? Isso aqui são 2 jardineiras. Dentro do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? Isso aqui é a jardineira de um gabinete, de um deputado. Todos os resíduos estão vindo para cá, todas as sobras, e já cresceu até um pé de melancia aqui, ó, né? Agora, com essa loucura toda da pandemia, a gente não está acompanhando esse pé de melancia, né? Mas não é no jardim deles, que nem essa escola. Isso aqui é o jardim da escola. Aqui não, gente. É dentro do prédio, ao lado do plenário, onde acontecem as sessões que é uma área aberta, né? Onde acontecem as sessões lá da Assembleia Legislativa, tá? Então dá para fazer em qualquer lugar mesmo, tá, gente? Não tem limitação esse negócio aqui. Muito interessante. Já me perguntaram aqui, ó, sem sol em apartamento. Em apartamento a gente tem uma metodologia em baldes, que a gente chama no escuro, tá? Você pode até fixar isso se você quiser, tá? Pessoal, você pode fixar o meu WhatsApp e a gente manda materiais, né? Ou melhor ainda, vocês fazem um curso com o Bernardo, que nessa hora é bem mais profissional do que eu, porque a gente ensina as pessoas, né? Mas a gente também gosta que o pessoal que é profissional, que faz as aulas, que eles vendam seus cursos, né, gente? Aí você cria um vínculo até mais forte que com nós, né? Porque a gente dá prioridade para instituições públicas, né? Como escolas, né? Claro, ali vocês viram Ambev, né? Que é uma instituição particular, mas a gente atende para ter isso como um cartão de visita também, né? Mas não tem problema de chorume, tá, gente? Não tem mesmo, né? E dá para fazer em apartamento tranquilamente. Bem simples. Em apartamento, viu, pessoal? Já vou dizer para vocês. Em apartamento, tem uma série de detalhezinhos que você não pode errar. Quando você erra lá na oxigenação, nos outros problemas, se é no teu quintal, vai aparecer uma mosquinha, um cheirinho, você resolve e não te incomoda. Agora, se você está fazendo do lado da tua cozinha, na tua lavanderia, não pode ter erro. Né? Então, tem que ter todo um preparo de conhecimento muito maior do que esse que eu estou mostrando aqui na rua, tá, gente? Né? Então, quem quiser fazer em apartamento, né, conversa com o Bernardo, se você os cursos dele são bem acessíveis, tá? Estou fazendo propaganda aqui, né? Não estou ganhando nenhuma comissão, né? Mas são bons cursos, eu conheço pela internet, né? E a gente tem que incentivar, né? Estimular essas pessoas que fornecem esses cursos, né? Se você não puder pagar, aí você procura lá o professor Germano que a gente dá essas dicas para você, tá bom, pessoal? Vamos adiante aqui no nosso... O importante é começar, pessoal. O importante é começar, isso aí. Pondo a mão na massa que você vai ganhando essa intimidade, entendendo da importância da oxigenação, enfim, e aí aos poucos vai se aprimorando e tendo eficiência no processo. Isso aqui é uma coisa extremamente importante em ambiente urbano, tá, gente? Aqui para nós, a gente tem poucos momentos de seca, agora nós estamos na pior seca dos últimos 20 ou 30 anos aqui na nossa cidade, né? Mas pro resto do Brasil é regra, né, pessoal? Nós não podemos adotar sistemas que têm alto custo com água. Não dá, não temos mais essa disposição, gente. Né? Então a gente diz que de cada 10 regas que você faz normalmente numa horta convencional, aqui a gente faz 1 ou 2 no máximo. Tá? O nosso clima agora, como já está esfriando aqui, né, qualquer chuvinha, qualquer umidade, a gente fica 3 semanas sem molhar uma horta, tá, gente? Por quê? Porque esse material aqui em cima, esse aqui, ó, nossa bolsista que trabalhou com a gente, a Débora, aqui com as crianças, fez aqui, ó, fez 4 pneus. Isso aqui, daqui a 2, 3 semanas, vai estar uma capa, assim, ó, isso aqui está com bem mais de 20 centímetros, vocês estão vendo, né? E vai baixar, e vai formar uma capa, assim, ó, grossa, assim, de humus, né, sobre o solo, que aquilo é como se fosse uma gelatina orgânica, tá, gente? Aquilo retém muita água, retém 5, 10 vezes mais que qualquer bom solo agrícola, tá? E aí, qualquer chuvinha, qualquer irrigação que você fizer ali, a água dura muito, muito tempo, tá? E as plantas crescem, né, com as raízes por entre esse material. Então, a disponibilidade de água é muito grande, né? Vamos ver se tem mais agora. Qual que é um composta? Nós temos gente aqui com 5 anos de idade, com 80 anos de idade compostando, nós temos cadeirantes compostando, tá, gente? Fazendo horta, né? Que já tinham abandonado porque não podiam fazer força, né? Tem uma aluna minha, que eu sempre uso esse exemplo, ela tem um problema que ela não pode carregar nada que pese mais que 2 ou 3 quilos,
e ela adora fazer horta, ela tinha parado, ela começou a fazer de novo em caixas atrás da casa dela, porque ela adotou esse método aqui. Não no chão, mas diretamente numa caixa. Aí ela consegue levar o baldinho dela de meio quilo, 1 quilo, ela usa uma pazinha, né? A gente só usa aquelas ferramentas pequenininhas, né, de vasos, né, gente? Vamos lá. Que mais? Ninguém se suja. Já falei disso, ó. Isso aqui é um colega, professor, né, lá da bioquímica, do nosso prédio. 2 alunas, no intervalo de aula, vieram aqui, fizeram o que tinha para fazer ali, ó. Ó, as ferramentas que nós usamos. Essas pazinhas ali, ó, né? Coisinha bem simples, né? E não usamos pá inchada, né? Às vezes, para dar uma mexida aqui, porque a oxigenação não ficou direito, a gente precisa de uma ferramenta assim. Mas se tudo correr bem, não precisa de ferramenta convencional, não, né? E aí saíram daqui e voltaram para sua sala de aula, né? Para sua sala de professor, né? Sem ninguém estar sujo, ninguém sua, né? Tem que ser assim, viu, gente? Eu chego em casa, né? Normalmente media e pouco, né? Vou ali, pego na cozinha o meu baldinho, né? Todo dia, normalmente a cada 2 dias, levo ali atrás, ando 5, 10 metros, dependendo do que eu estou fazendo, levo 2, 3 minutos para fazer o que tem que fazer, volto e pronto. Já zerei minha geração de lixo orgânico daqueles dias. Então, assim, tem que ser muito simples e rápido, né? Qualquer um pode fazer, viu, gente? Não tem um indivíduo que não possa fazer compostagem, tá? Dentro de apartamento, né, na periferia, numa casa, num prédio, não tem por que não fazer, tá? As opções são muitas. O que mais? Já falei disso aqui, o tempo reduzido, né? O ciclo se completa muito rapidamente, né? Ó, vocês estão vendo aqui, gente, ó. Aqui, ó, isso foi colocado hoje. E aqui você vê plantas crescendo, mudinhas jovens. Daqui até aqui tem no mínimo, deve ter uns 30 dias, mas ó, então desde que você colocou até a hora que você planta, começa a plantar isso aqui, virou uma horta, né? É 1 mês, gente, 4 semanas. Não passa disso, né? É muito rápido, né? Isso é um grande mérito do nosso sistema, tá? Porque, como eu disse para vocês, a parte difícil, a parte mais complexa é a compostagem, então esse processo se encerrando quanto mais rápido, melhor, né? E aqui, ó, aquele mesmo canteiro aqui, mais ou menos 1 mês depois, ó, umas 3, 4 semanas depois, né? Vocês estão vendo? Olha, ó, as minhas filas de rúcula e de alface roxa aqui no meio, ó, alface roxa, rúcula e rúcula, né? Aqui eu fiz 4 experiências diferentes, né? A única diferença deles é a forma como eu coloquei o resíduo orgânico, né? A quantidade que eu pus aqui foi muito maior. A colocação aqui é de 150 a 200 kg por metro quadrado de uma vez só. E eu picotei, triturei, bati com uma faca, com um facão, a outra bati com uma enxada em cima. Tudo para quê? Para aumentar a oxigenação. Então esses canteiros aqui, gente, eles ficaram prontos em 7 dias. 7 dias. Eu ainda esperei um pouco mais para não estragar minha muda, que eu fiquei desconfiado que eu não achava que conseguia fazer tão rápido. Eu plantei com 9, 10 dias, né? Então o processo hoje, ele está muito rápido, ele está muito bom, viu, gente? Tem mais alguma coisa? Ó, ninguém tira o composto daqui. Ele é utilizado no próprio local. Um colega nosso que entende muito de compostagem, veio fazer uma visita aqui há 2 anos atrás, e disse assim: vocês inventaram um método de compostagem, irmão, que não tem composto. E a realidade é essa. Vocês estão vendo, eu tirei essa foto aqui por quê? Porque aqui foi uma vez, isso aqui foi no final de 2018, começo de 2019, a gente botou aí acho que uns 300 quilos por metro quadrado, nessa composteira lá da universidade, né? E isso aí ficou muito, muito alto. Eu acho quase para meio metro. E sumiu tudo, gente. 5, 6 meses depois, 80, 90% tinha sumido. Então, a gente faz um método de compostagem que não tem o composto. Por quê? Porque o que é ter o composto? O composto é uma coisa que você tira daí, você peneira, você ensaca, você põe alguma coisa, você transporta, e a gente não faz nada disso, né? Porque, como eu falei, gente, para a maioria das pessoas, o composto na compostagem é um problema, tá? Pode parecer muito estranho eu falar isso, mas a realidade é essa. Pessoal, eu tenho mais algumas coisas. Como é que estamos no nosso tempo aí? Né? Continuo falando, o pessoal está gostando. O que eu faço, Bernardo? Deixa eu te falar. O Instagram, ele derruba a live em 1 hora, né? Em 1 hora é mesmo, né? 1 hora ele derruba. Está restando aqui um minuto, então já vai cair. Oh. O que eu sugiro é que assim que cair, que vai ser daqui a pouco, a gente volta. Então o pessoal que está acompanhando, a gente vai fazer um segundo tempo da live, para a gente fazer as considerações finais, tirar mais algumas dúvidas aqui que o pessoal que ainda está inseguro de começar. Temos vários comentários. Pode ser? Aí a gente faz o fechamento no segundo tempo aqui, porque vai cair já. Já saímos agora, então. Então a gente vai sair aqui, pessoal, e aí a gente retoma novamente. Mais 5, 10 minutinhos nós encerramos daí. Tá bom, pessoal? Fechou.
Opa, pessoal, já estamos de volta aqui para o segundo tempo da live com o professor Germano Gittler, professor de agronomia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Estamos falando aqui do método Lages, que ele idealizou, e o projeto Lixo Orgânico Zero, lá de Lages, que o professor falando aí. Muito interessante, vou chamar ele aqui de novo para a gente dar continuidade. Estamos de volta. Beleza. Se quiser dar um minutinho aí só para o pessoal terminar de chegar. Só estava contando aí, né, do tema da nossa live de hoje. Muito interessante essa aula que o professor está dando aqui para a gente. Pessoal muito já entusiasmado para implementar esse método, o método Lages, que é extremamente eficiente, simples, rápido, né, professor? Tá, bastante rápido. Simples e rápido, com certeza, né? E aí, só deixando claro, pessoal, a live ela fica salva aqui no Store da Ecolabora por 24 horas. Então, o pessoal que não assistiu por inteiro ou chegou pela metade pode assistir tanto a primeira parte, que a gente acabou de encerrar, quanto essa segunda parte que a gente vai encerrar aqui a participação. E o material depois eu vou pegar com o professor e eu vou disponibilizar também no Drive. E aí, depois eu compartilho com todo mundo aí que tiver interesse. Então, pessoal, assim, ó, eu tenho só mais 3 slides aqui que eu gostaria de mostrar, né? Eu até botei meu WhatsApp ali, viu, pessoal? Se alguém quiser mais materiais. A gente tem vídeos no YouTube, tá? O pessoal dá uma acessada, né? Dá uma prestigiada lá, comenta. Oi? Vou colocar também o site aqui da UDESC Sustentável, que tem lá uma cartilha. Isso. Né? Tem o Instagram também do projeto Lixo Orgânico Zero. Vou compartilhar aqui enquanto você vai falando, eu ponho aqui, ponho aqui na descrição. Viu? Pessoal, assim, só para encerrar, ó, 3 slides, tá? Bem rapidinho, né? Todo mundo conhece esse RE, né? O repensar, recusar, reduzir, reutilizar, né? Isso não funciona para orgânico, tá, pessoal? Né? Isso funciona para reciclável, né? Por quê, né? Vamos ver aqui, ó, rapidinho, tá, pessoal? Porque eu vou deixar disponível isso aqui. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, até porque o principal R, que é o primeiro, é repensar, né? Então, estou convidando vocês a fazer uma reflexão para vocês entenderem por que é tão importante tirar o orgânico desse processo do resíduo, do lixo, sabe? Ele tem que ser excluído, tá, gente? Ele tem que deixar de ser tratado como um lixo, como um resíduo, tá? Então, a gente propõe uma mudança aqui, ó. Se você repensar na tua alimentação, a alimentação é que gera os orgânicos, né, pessoal? Né, os resíduos, né? Se a gente pensar no nosso consumo e começar a mudar hábito, eu vou pensar, o que eu estou comendo? O que é bom para minha família? O que é bom para minha saúde? O que é bom para o futuro, tá? Você vai começar a adotar uma alimentação que está muito mais para cá, né, para a direita, do que aqui para esse negócio ali industrializado, né, gente? É ou não é? Então, assim, se eu começo a partir para isso aqui, o que vai acontecer? Então, ó, quando eu pensar nos próximos, que é o recusar e reduzir, eles não passam a fazer sentido. Então, eu estou repensando o meu consumo. Então, eu consumo uma laranja por semana. Pô, eu acho que interessante é consumir uma por dia. Então, eu vou ter 7 vezes mais casca de laranja na minha casa. Isso é ruim? Não, isso é bom, gente. Eu vou ter 7 vezes mais lixo? Não. Eu vou ter 7 vezes mais casca de laranja. Né? Que é como é que você usou o termo? Me ajuda... Eu uso a palavra só. É um recurso natural. Então você vai ter, né, 7 vezes mais casca de laranja, você vai ter mais 7 vezes recurso, né? Então aqui, ó. Então no futuro mais sustentável, gente, nos leva invariavelmente, né, ao aumento na geração de resíduos orgânicos. Aí vamos para o próximo. Ou seja, aumentar a geração de resíduos orgânicos é uma consequência de uma ação positiva e não de uma ação negativa. Nós não estamos aumentando o lixo, nós estamos aumentando os orgânicos, né? Vocês não sabiam disso, né? Agora vocês sabem, né? Então, gente, aqui, ó. E algo que é bom, positivo e sustentável nunca pode ter o nome de resíduo. Você pode falar o que quiser de resíduo, mas é uma palavra ruim, é uma palavra negativa, né? Então, em qualquer condição, a gente tem que mudar esse termo aí. O que nós propomos agora? Nós propomos a gente começar a usar o termo sobras orgânicas, ou seja, o que sai aqui da minha casa, o que sai lá do restaurante que você almoça lá, né, no sábado, domingo com a tua família, na cantina lá da universidade, da empresa que você trabalha, aquilo tudo, gente, é sobra orgânica, né?
Então a gente tem que, né, ver que isso é uma coisa boa, né? Eu, sinceramente, achei o maior barato isso aí, né? Fazer essa mudança. Então, quando hoje a gente começar a falar em sobras orgânicas, todo mundo sabe o que está sendo falado, é uma coisa boa, positiva, né? Tá certo, gente? Isso é um convite, né? E, né, opa, eu falei algumas coisas aqui do Covid, mas... Então, deixa aí né, a minha mensagem final, né? De que a gente tem que se mover, se mexer para aquilo que está dentro da nossa capacidade, né? A gente tem que deixar de dar atenção para as coisas negativas que não dão certo e focar naquilo que é positivo e propositivo, né? Acho que todo futuro é assim, né? Eu deixei para quem quiser ver o meu WhatsApp ali, pedir material, né? Vídeos e outros, tá ali, ó, né? 499-9992-6171. Usem e abusem do WhatsApp, porque a gente sempre manda material, conversa. Se você estiver fazendo uma compostagem, tá dando certo, tira uma foto, faz um videozinho, manda para nós, né? Que a gente resolve, né? Dificilmente não resolve. Às vezes começa de novo, né? Mas a gente resolve, né, Bernardo? Não tem? Com Compostagem certeza. não é a coisa mais difícil do mundo, nem é mais fácil. Não, mas é super acessível, uma tecnologia aí Uhum. que transforma a nossa relação com o alimento, como você nos disse tão bem aí hoje. E eu queria, primeiramente, parabenizar você, Germano, por esse trabalho incrível que você está desenvolvendo aí em Lages. Realmente é um desafio a gente conseguir, para quem já está mais engajado, conseguir disseminar isso nas escolas. Eu acho que o principal lugar que deveria realmente começar o processo é na escola, né? Porque na escola você Com consegue certeza. usar a compostagem Uhum. como matéria de todas as disciplinas, não é só a disciplina de, enfim, biologia ou ciências, né? Ela abrange todos. É possível você ter uma criatividade ali de conteúdo, Uhum. além da conexão com a natureza, com um alimento saudável, com esse fechamento de ciclo, essa economia circular. Então, assim, realmente, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí em Lages. E que também já saiu de Lages também, né? Já tem em outros lugares. Como que Oh, é? Como que bastante. tá? Já saiu do Brasil, para dizer a verdade. Olha que interessante. É. Muito bom. E, enfim, a gente tem muita gente que acha que a gente conseguiu tirar a maioria das dúvidas. O professor deixou já aí o contato dele do WhatsApp. Eu pus aqui o link da página do site da UDESC Sustentável, que tem lá uma cartilha também que fala do projeto e também do método Uhum. LAIS. Eu queria reforçar aqui, gente, a compostagem você precisa começar a fazer. O primeiro passo é parar de colocar desculpa na cabeça. Mais. Muita gente pergunta, dá para fazer? Sim, dá para fazer em apartamento, não tem problema. Se tiver algum desafio, né, nem chamo de problema, algum desafio, é porque você precisa aprimorar, e aí tem pessoas como nós, tem internet aí para auxiliar o desenvolvimento dessa prática, né? Mas o importante é começar, porque ficar jogando dinheiro no lixo, jogando recurso no lixo como a gente está fazendo, já não dá mais. A gente já Não está dá vendo mais. o quanto que está insustentável aí esse nosso hábito automático, né, de produção de lixo e Uhum. tudo mais. Então, estamos aqui para inspirar vocês e, mais uma vez, parabéns, viu, professor? Aí a Obrigado. gente pode fazer uma consideração final aí. Se alguém tiver mais alguma Sim. Uhum. dúvida, o pessoal está te parabenizando aqui. Muito legal mesmo, muito Ah, estão inspirador ótimas aí, esse eu estou projeto. acompanhando as mensagens aqui. Poxa, que grupo legal que você organizou aí, Bernardo. Poxa, pessoal para cima, perguntas boas, elogiando. Olha, gostei muito, sabe? E assim, pessoal, minhas considerações finais, né? Como eu já falei, né, eu estimulo muito assim que vocês deem força para pessoas que nem o Bernardo, que montaram toda uma estrutura de ensino muito bacana, cursos, né? Esses materiais online agora, que agora só dá para ser online também a coisa, né? Tá complicado reunir gente para fazer uma sala de aula, né? Eu até posso participar, mas eu gostaria de estar junto no processo, né? Porque eu sou um professor de uma universidade pública, graças a Deus, né? Eu tenho um ótimo emprego, com um bom salário, não preciso ganhar dinheiro com isso, né? Então eu quero acompanhar tanto as pessoas que estão, né, lá como, né, alunos do Bernardo e de outros profissionais que têm cursos tão bons, né? Assim, eu gostaria de voltar assim, toda a minha atenção
né, quero dar ênfase nisso de novo, a municípios, instituições, né, que querem montar programas, né, principalmente órgãos públicos, tá, gente? A gente faz esse acompanhamento, esse trabalho, até escrever, ajudar a escrever projetos para conseguir dinheiro aí nas instituições, né, financeiras aí que tem dinheiro, né, a gente se coloca 100% à disposição, porque hoje meu foco é nisso, né? A gente quer espalhar o máximo possível, nós estamos aí com parcerias da UDESC, que estão saindo com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, né, com grupos de municípios, a gente quer chegar, né, em vários locais, então a minha prioridade de hoje é essa. Mas toda vez que alguém quiser fazer uma compostagem, procure lá o Bernardo, alguém aí que esteja, né, acessível para dar um bom curso para vocês, e a gente quer participar junto, né, na conversa, na discussão, na orientação, tá bom, gente? Essa é a minha mensagem final para vocês. E muito obrigado pela atenção. Gostei muito, muito mesmo dessa live, tá, Bernardo? Legal, Germano. Muito obrigado mais uma vez. É isso, gente. A ideia aqui da Semana Internacional de Conscientização ou Sensibilização sobre a compostagem é justamente para a gente conseguir inspirar vocês a começarem em casa. E eu acredito que esse passo a passo, a transformação é tão bonita e tão saudável que naturalmente vão surgindo pessoas mais engajadas, como nós, e auxiliando esse processo para a gente expandir isso para a escola, para a cidade, para cada bairro. Imagina, o meu sonho é que cada bairro tenha uma central de compostagem com uma horta orgânica, como vocês viram aqui hoje, o quão é simples fazer isso com compostagem e produção de alimento no mesmo canteiro, né? Então, assim, esse é a nossa mensagem que a gente está tentando disseminar. E tem o curso online da Colabora, quem quiser saber mais, clica no link na nossa bio aqui do Instagram, tem as informações. Mais para frente, nas outras lives, eu também vou falar um pouco mais sobre isso. Tem a Rede Compostar também, que eu estou fazendo um mapeamento, quem tem recurso e quem já está querendo aprender mais na sua região, tem lá as pessoas no mapa do Brasil, para quem quer se conectar e aprender mais. E estamos juntos. Estou muito feliz de estar aqui com você, professor. Uma honra para a gente. Legal, foi muito bom. Aprender um pouco mais. E a live está salva aqui por 24 horas. Depois eu vou pegar a apresentação e vou dar um jeito de disponibilizar para todo mundo num link no Drive. Isso. Fechou? E aqui legal, tem o site aqui da UDESC Sustentável. Quem quiser saber mais, tem os contatos também do professor Germano, que está fazendo esse trabalho tão importante aí para os dias de hoje. Não é por falta de WhatsApp que a gente não vai se falar, né? É isso aí. É só se comunicar, né, pessoal? Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que teve aí a paciência de estar com a gente, quem está aí acompanhando o nosso trabalho. E seguimos na Semana Internacional de Conscientização sobre a Compostagem. Amanhã tem muito mais. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Bernardo. Um abraço. Mais uma vez. Um abração e boa tarde para todos. Até logo.